embora, professor Ronaldo. Vamos Vamos sim. embora para essa aula de arte. Olha que animação, e você também vai animar. Eu botei em ritmo Ó, de minha forró animação, minha animação de dança é igual aqueles bonecos de de Olinda. posto. Posto. Fica assim. Não, posto aqueles de Olinda, né? Aqueles... Ah, tá. Aí tá o povo na animação lá, e ele só E com os braços assim. com o braço pro lado pro outro. É assim, ó. E ele só ali, naquele passinho, ele sobe. Ai, 15 vamos dias. lá, vamos lá. Galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida. A Boa vida. gente tem uma expectativa de que vocês assistam as aulas na sequência, tá? Na sequência, porque assim, a nossa ideia é uma sequência. Tanto que às vezes a gente não conclui o conteúdo, deixa ali e sabe que a próxima vai seguir o mesmo conteúdo. Outra coisa que a gente lembra é que toda segunda-feira você vai ter uma aula liberada. Se você tiver estudado a anterior, a próxima é uma sequência. Dá até para, se você quiser, estudar exatamente dentro do seu propósito. Ah, vai ter simulado. Então, eu vou aqui acompanhando. A gente segue também um livro de arte, tá? E a gente já vai preparando no assunto anterior o próximo, no anterior ao próximo. Então, a última aula, que foi a aula 2, essa é a nossa aula 3, a gente começou a falar da arte pré-histórica, exatamente trazendo um pouco do conceito que demarca historicamente esse período, dizendo assim, ó, tem historiador que não está achando legal chamar mais de pré-história um movimento, um momento, e nem a arte. Porque se diz assim, ó, há muita história na pré-história, né? Há muita coisa importante, inclusive como marco de origem, né? De onde viemos, que homem é esse da pré-história, que é o nosso grande ancestral, né? Então, essa civilização, esses marcos históricos, desde lá a roda, o fogo, a evolução tecnológica, como é, Ronald? A gente tem arcabouço, agora essa palavra bonita, arcabouço, quer dizer que nossa tecnologia, nossa evolução tecnológica hoje, nossos modos de habitação hoje, as criações de obras de arte hoje são melhores do que antes. Qual é o critério que se usa para dizer que esses indivíduos de lá, que é verdade, não tinham a preocupação de criar, não havia, pelo menos a gente diz isso, que eles colocavam ali sem a preocupação de criar com finalidade artística. Mas essa finalidade, que a gente talvez não saiba qual seja, hoje se fala muito assim, eles marcam a presença ali, dizem, eu passei por aqui, com desenho, dizem, olha, a minha vida cotidiana é isso, isso e isso, eu luto, eu isso, eu aquilo. Mas como assim a gente fazer essa comparação dizendo que hoje é melhor, é mais evoluído do que ontem, considerando que hoje a gente tem mais recursos do que ontem, né? Seja muito bem-vindo a essa roda que eu já comecei fritando você. Não, e é interessante porque até o próprio conceito, né, quando a gente está assim, na época eles não tinham linguagem, né? E aí o Levi-Strauss, quando ele coloca que a linguagem é a estrutura da sociedade, ele vai para a transcendência dessa ideia do que é a própria linguagem, né? Então, seria essa arte pré-histórica, no sentido, uma forma de linguagem anterior à linguagem falada. Estou vendo o seu quadro móvel. Quadro móvel eu tenho aí um é quadro outra coisa, móvel viu, gente? que fica ali, ele se Menina, transforma. aí fica uma coisa bonita, porque ele vai se mexendo, ali, se lambendo. E É é ele ou engraçado, ela? eu tive que fazer um negócio ali, porque ela adora aquele cantinho ali. É ela, né? E aí É ficava em ela. cima dos livros, né? Ela fica sempre ali. Ela quer dormir. O outro está no outro lado ali, mais alto, para se livrar dela, ela cansa. Sim, continue, me desculpe, mas é porque Sim, ficou muito não, mas é muito bonitinho. legal. É isso. Então, por exemplo, essa linguagem, né, que é anterior à língua falada,
e que aí há uma escrita. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, essa coisa de que hoje a gente vê na filosofia da linguagem, o quanto a linguagem, a fala, não dá conta de tudo que a gente pensa. Imagine o cara pensando e não falando, e se expressando ali, naquela pintura rupestre. É algo realmente para muito estudo. Muito. Não é Inclusive que assim, transcendental, né, Ronald? Transcendental. Que Porque transcende. hoje a gente tem uma visão que é muito, assim, eu digo isso para os meninos o tempo inteiro, que, por exemplo, quando a gente fala de arquitetura, vocês, mas a arquitetura evoluiu, tudo bem, a tecnologia, tudo bem, mas quando você entra, né, e teve a experiência de passar um tempo, dormir num convento colonial, um mosteiro medieval, que não tem recursos de ar-condicionado e ventilador, você vê que aquela construção tinha preocupação com aproveitar a iluminação do dia, com a questão de ser algo agradável para você estar ali. Você não pode imaginar que um monge que passa várias horas na cela vai ficar num lugar que é totalmente desconfortável. Sim. Mas aquela arquitetura que é vista como antiga, ela não pode ser descartada como não tendo nada para ensinar hoje. Sim. E essa é uma coisa que é um mal muito forte que a tecnologia traz. E a tecnologia é uma ferramenta, e não se engane, assim como o livro, que é uma ferramenta extremamente tecnológica. Sim. Não depende de energia, não depende... Então, o que acontece? Esse voltar para esse homem e olhar, a partir do momento de estudar isso antropologicamente, arqueologicamente, aí vem toda a tecnologia para ver e tal, que tipo de tinta usou, que não. Mas você pensar que essa linguagem, né, entre aspas, essa forma de se expressar, trouxe para a gente informações que seriam perdidas se esse homem não. E aí o conceito de, não é pré-história, porque a história é um marco quando o homem faz um registro sobre seu tempo. Então, Sim. Isso não seria um registro sobre um tempo? E por que a gente limita o registro do tempo, ou de um tempo, a uma escrita com palavra, com esse código, né? Porque, assim, quando a gente olha, não é, as características de cada momento, e que são milhões de anos, a gente fala em milhares, que a gente também toma um conceito de isso merece ser estudado ou isso não merece ser estudado. Por exemplo, merece ser estudado que um cara há 10 mil, 40 mil anos, vamos pegar 50 mil anos, deixou aquele registro nas cavernas. Mas antes dele, até chegar aquilo, há muitos outros imperceptíveis, né? Há sinais deixados. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Paleolítico, né, que é esse período lítico, Idade da Pedra Lascada, eu sempre lembro dos Flintstones, né? Viu, cheguei. E aí ele tem um dinossauro como um animal de estimação. Claro que é ludicamente uma forma de recriar aquele contexto, né? Peles. O cara acelera o carro com os pés, né? Ele trabalha numa pedreira. Tem toda uma preocupação lúdica para fechar um cenário. Logicamente que ele não vai dizer, Vilma, cheguei, porque ele não tem esse domínio. No máximo, ele diz, e ela vai entender, Vilma, cheguei, sei lá, ou algo do tipo, né? Aqueles homens não eram sedentários, então eles não moravam naquelas casas de pedras, eram cavernas nas quais eles se protegiam das intempéries ou dos animais. Então, assim, tem toda uma desconstrução que precisa ser feita em relação ao filme, porque um desavisado que não tem acessado determinados detalhes do conhecimento, ele vai acreditar naquilo e vai acreditar que Pedrita tem um ossinho na cabeça, como um detalhe, que Bambam tem um tacape, e que eles conversam, e que eles vão ao boliche
que a bola de pedra, tá certo? Mas lembre-se de que nós estamos numa sociedade nômade nesse período. Esse período é paleolítico. Então, a gente está no momento ainda de os homens se deslocando, e aí você tem esse início possível, né? Há mais de 25 milhões, né? Muito tempo para a gente precisar alguma coisa, né, não, amigo meu? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala de paleolítico, você olha uma pedra dessa, até para nós hoje, é fácil instrumentalizar uma pedra dessa. A gente tem uma referência de uma faca, de um machado, mas Sim. esse homem não, né? Então, é entender que esse cara tira do absoluto zero a ferramenta, né? E assim, você olha assim, mas se eu tivesse lá, usar isso aí para fazer uma comida, né? Sim. Não é Para assim. cortar um alimento, né? Eu acho, tem um negócio aí que eu acho sensacional, sabe? Jung fala muito dessa questão da mente disponível para o criativo. Eu acho que, no final das contas, o homem que mais cria é esse aí, porque ele sai do zero. Hoje, outro dia eu vi uma aula de metodologia científica, as pessoas não gostam de aula de metodologia, normalmente eu gosto, viu? E o professor de metodologia dizia o seguinte: raramente hoje você pode encontrar algo realmente inédito. Sim. Por quê? Porque tudo que se faz, de uma forma geral, você pode ter uma exceção da exceção da exceção da exceção. Mas, normalmente, o que se faz? Se bebe uma fonte anterior. Inclusive, eu brinco dizendo que há plágios inéditos, né? O cara chegar e fazer um recortezinho e criar uma coisa nova em cima do que ele não criou, mas ele criou ao fazer a coxa de retalhos. É uma criação, não deixe de ser. A habilidade dele é cortar e colar e fazer sentido. Tem uma habilidade nisso. Tá certo? Há um ineditismo? Há. Mas isso não tem um valor acadêmico, né? Porque a academia e os trabalhos acadêmicos advêm de uma hipótese que gera uma tese, né? Então tem que ter algo seu, além de copiar o que o outro disse. Mas aí, quando eu ouvi esse professor dizendo isso, eu disse, gente, no final das contas, o homem da história antes da escrita, até o homem mais ou menos ali medieval, porque o medieval ainda dá uma olhada, né? A Idade Média tem os caras que vão de encontro à igreja e dizem, eu quero descobrir. A partir de determinado momento, a experiência do passado, estudada pela história, traz muito dessas coisas que vão surgindo como novas, né? O que faz Gutenberg pensar, por exemplo, a prensa? Se não coisas que ele vai observando de forma já existente. O que faz Thomas Edison trazer a lâmpada? E aí as coisas vão surgindo, mas hoje a gente tem perdido um pouco essa capacidade, né, de criar do zero, digamos assim, essa capacidade de... Eu acho que tem a ver com o Churran, né, essa coisa do cansaço. Porque é muita informação, é uma sociedade da dinâmica, é uma sociedade que o indivíduo tem que produzir o tempo inteiro. Esse indivíduo ele não pode, né? Eu estava ali lendo Sêneca, o ócio, sobre o ócio. Então você não pode ter aquele momento em que você está sem fazer nada, né? Se dando ao prazer de estar ali sem ter o que fazer. Então você está aqui dando uma aula, mas está pensando que você tem que fazer questões, mandar assunto, não sei o quê. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Aí terminou isso, aí já entra amanhã, o que faltou na aula, mas já tem um calendário, vai ter um feriado, aquilo que eu botei para a prova eu já não posso, porque naquele dia vai cair um feriado na turma. Então, assim, aí você chega um momento que você não tem nada disso para fazer. Você se sente culpado. Sim, porque mesmo. Você não tem a capacidade, não, você tem a capacidade, mas você não tem o olhar da sociedade que não é do cansaço,
essa sociedade que contempla, né? A gente falou tanto isso no primeiro hora, na aula anterior, que é aquele cara que olha para as estrelas. Sim. Eu estava justamente ontem, né, numa sessão o rapaz falando disso, né? Ele dizendo que quando ele vai para o interior, ele se sente melhor das coisas que ele sente, porque ele diz que não gosta muito da noite, mas quando ele olha para o céu, no interior, ele diz que vê tanta estrela, ele diz que aquilo traz uma calma para ele absurda. É. Aí eu disse assim, que bom que você consegue. Agora, bora tentar fazer isso também aqui, né? Não é a mesma coisa, mas tem coisa para contemplar, que é justamente tirar essa pessoa dessa sociedade do cansaço, dessa sociedade do desempenho, porque nós precisamos ter saúde mental. Uhum. Né? Você vê que o homem ali, paleolítico, ele estava lutando pela sua sobrevivência. E você já percebe coisas que vão ser afirmadas depois, que ele só sobreviveu graças à capacidade de viver em sociedade. Sim. E muitas vezes nesses quadros estão ali avisando, esses quadros nessas paredes estão avisando, olha, em tal lugar ali na frente tem bicho. Uhum. Olha, Ele deixa a gente a matou, mensagem, mas né? a gente matou só com 3. Exato. Você não vai. E assim, há uma mensagem também muito interessante aí, né? De não ande só, não. Sozinho você não consegue, não, viu? Você tem que ir Olha no que tem grupo. 3. Eu gosto muito desse negativo das mãos. Essa pintura aí do lado esquerdo, gente, é uma técnica chamada negativo das mãos. E ela me traz, assim, uma sensação tão transcendente, sabe? Ao mesmo tempo que podem ser mãos apenas ali, pode dar uma ideia hoje, me traz uma ideia de pedido de socorro, sabe? Isso. Como se alguém, Né? Está um certo desespero, né? Muitas mãos parecendo, por favor, me salve, né? Eu fico imaginando, embora eu tenha feito um mestrado lá na Argentina, eu fui para estudar mesmo, foram 4 idas para passar 2 semanas e meia, mas que era estudo, porque eles condensam um semestre e a carga horária é a mesma, diria até maior, só que uma intensidade, então não dá tempo. Mas um dos meus desejos, meus projetos é ir ao vivo e em cores, porque essa é uma obra que me paralisa, assim, sabe? Que eu fico ali olhando, eu fico imaginando a gente em pé dentro de uma caverna, vendo isso na nossa frente, né? E já uma técnica, uma representação e uma riqueza muito grande, porque a gente coloca aí algumas características, né? Representações ritualísticas sagradas, relação com a caça, os animais são retratados, as marcas de mão, que se chamam negativos nas mãos. No mundo você tem uma referência que é Altamira, as cavernas de Altamira na Espanha, mas na França tem muitas, inclusive. Aqui no Brasil, a mais visitada é a Serra da Capivara, que é um conjunto, na verdade, de cavernas com pinturas. Já caíram várias, né, questões, já apareceram em vestibulares diferentes com a Serra da Capivara, os vestibulares muito focados nisso. E, assim, é a nossa ancestralidade, é a nossa conexão com o que veio antes de nós, né? Não dá para dizer quem foi esse cara. E também eu gosto muito dos recursos. Olha a criatividade, né? Tinta, não tem tinta guache, não tem tinta souvenir. Ele vai buscar na natureza, que é o que os indígenas fazem há milênios também, né? A tinta de caju, a tinta de genipapo, urucum, não é? Então, considerando essa capacidade de olhar o entorno e encontrar cor, encontrar cheiro, encontrar arma, encontrar mecanismo para não morrer de frio, não é? Eu mato esse animal, a pele dele pode me servir. Isso é criativo demais. Isso é olhar um ovo e ver um pássaro, né? Olhar uma coisa que está ali rústica
e matéria-prima, e de repente já vê, isso aí pode me servir com outro intuito, né? Com outra finalidade. Tudo E aí bem? tem uma coisa interessante, né, que você estava falando aí, eu lembrando, né, que há uma discussão até sobre essas coisas que estão na cabeça, o que seria e tal. E eu estava vendo um biólogo explicando, porque tem uma coisa num filme em que uma mãe está lá com a criança e aí vem um urso e a mãe se coloca na frente da criança, ela dá um grito e esse grito o urso se sente assustado ali, ele vai embora, mesmo ele sendo grande. E ele dizendo que na natureza tem muito isso que o homem aprendeu a blefar, né? Por exemplo, na guerra, os troianos usavam aquelas coisas no elmo e tal, para de longe parecer serem bem maiores do que eram. E assim, no continente africano, ainda quando eles estão ali querendo se livrar de um leão, uma coisa, junta um monte assim, fica bem coladinho para parecer uma coisa maior do que o leão e tal. Então, assim, aí ele dizendo que poderia ser algo que eles colocavam folhas para parecerem maiores, para intimidar os animais, etc. E tem muitas discussões sobre cada detalhe, eu acho muito interessante, né? Cada um coloca uma coisa aqui, vai para a questão transcendente, tem uma galera que vai Sim. para uma ideias de extraterrestres que conviveram e tal, e assim tem muita coisa. Então cada um dá uma explicação. Eu achei bastante interessante essa explicação dele sobre que é um momento em que você caça e que você também é a caça. Sim, sim, caça e caçador, né? É, Ouvindo o que você está dizendo, me vem também essa possibilidade de um homem ter a capacidade de aprender com a observação. Ele pode sim, estar imitando também como mimetismo. A gente chama de mimetismo, porque é uma palavra bonita, né? sim, Mas o homem cria a palavra mimetizar, né? Antes, ele vivia isso, né? Eu estou na floresta, eu quero parecer com a floresta para ser mais difícil de ser identificado. Repare que o animal faz isso por instinto, quando ele tem essa natureza. O homem pode tranquilamente copiar isso, né? Com a vivência, repare que um leão ele não vai imitar o som de um urso, porque intuitivamente e instintivamente ele sabe que o rugido dele lhe serve para aquela finalidade. O homem pode imitar. Outro dia eu estava dando uma aula e falei de gato, o menino imitou um gato que eu procurei. E isso que a gente está fazendo aqui é uma reflexão didática sobre o que pode ter conduzido o homem a chegar até hoje, porque até hoje a gente cria baseado na nossa necessidade. Do que eu necessito, seja ela qual for. O que eu posso criar para ganhar dinheiro? O que eu posso criar para ficar saudável? O que eu posso criar para adoecer fingindo que isso é saúde? Porque gera dinheiro. Então, nessa condição de criar, o homem adoece mesmo, consciente de que ele está saudável. Só que isso vem lá, né, de muito tempo até a gente chegar aqui. Eu na minha casa, você na sua, dando aula. E daqui a pouco está disponível para quem quer assistir. O homem olhou muita estrela. Eu acho que talvez ele precise refletir se ele não precisa voltar a olhar como seu paciente, né? Como seu assistido aí que diz, eu vou para o interior e eu vejo as estrelas. Mas as estrelas estão aqui também. Só que a correria de lá e a daqui talvez facilite e dificulte, respectivamente, o seu olhar. E aí já não é a correria, é você. Né? Por que você está se arrebatando? E é muito legal ouvir você dizer. Eu digo para ele, mas será que não dá para nessa correria toda você ter um tempo para olhar? Porque ela está lá. Outro dia eu estava dizendo para meus alunos que são nossos, né? Os meus são os seus, que a gente só olha a lua na capital quando ela se impõe. Tem dias que ela se impõe. Você está dirigindo, quando olha assim, na hora principalmente, aparece aquela bola enorme, não tem como você não olhar.
Então, que sociedade é essa em que, para a lua ser vista, ela precisa se impor? A gente ouve o canto do pássaro quando ele se impõe. Ele está tão ali, aqui mesmo, no apartamento aqui no Chepe, que eu moro, né? De vez em quando tem um beija-flor, que eu digo, eita, ele hoje... Beija-flor não, desculpa, o bem-te-vi. Ele acordou zangado, porque ele faz um bem-te-vi que quem não ouve está surdo. E ele utiliza algo... E uma coisa assim, ele está zangado hoje, viu? E aí a gente aquele galo que bate no peito com tanta força. Aí antes de Outro dia eu fui fazer uma vivência numa comunidade indígena e a gente dorme na rede e tal, e o galo, a partir de 3 da manhã, não parava, e eu assim, eu rolava na rede, dizendo assim, cala a boca. Aí eu lembrei, peraí, eu estou no espaço dele, eu tenho que ser uma boa visita e dizer gratidão por estar cantando para mim desde as 3 horas da manhã. Exatamente. Bom, Ronald, aí vem o meio, meio, né? Isso. Então, o intermeso, que está no meio do caminho, né? Exato. Vamos chamar de justa medida. O homem, cada vez, ele vai, né, trazendo. Eu acho interessante porque, assim, alguns gostam de colocar avanço até nas pinturas, eu não consigo enxergar, eu vejo diferenças. Sim. Mas não consigo achar que ali tem uma técnica melhor ou outra coisa, não. E assim, aí aquilo que a gente falou na aula anterior, que é a finalidade, né? A gente falou de simetria, né? Mas tinha uma coisa que era a finalidade. Qual é a finalidade disso? E essa é a pergunta fundamental quando você olha isso. Que é justamente, se você conseguir pegar um pouco da ideia, você entende um pouco dessa cultura, dessa vivência, desse momento. As suas lutas, seus sofrimentos e até as suas alegrias. Agora, é um homem que já vive em comunidade e que a sua principal questão, né, é justamente aquele animal que ele precisa comer e que também é ameaça para ele. Então, são duas coisas aí totalmente diferentes. Agora, você tem uma diferença de que as cavernas são marcadas com essa pintura, ou as paredes, de uma forma que a quantidade de desenhos começa a se identificar. E, às vezes, até atrapalha, né, você dizer o que mais ou menos é isso. Porque há uma intensidade de informação também. Uhum. E para os meninos, viu, Ronald, como eu falei do Paleolítico com os Flintstones, aí tem a Era do Gelo, né? A Era do Gelo, que é exatamente aquela era glacial, aquele deslocamento também em busca da sobrevivência. Sim. Claro que tem toda a questão lúdica, pelo amor de Deus, tá? De você colocar ali um mamute, um tigre, uma preguiça, e mais um bichinho lá caçando as... E aí você vai ver que tem arcos, né? Aí você já tem... E aparece o homem buscando a criança. Eu gosto muito do 1, a Era do Gelo 1. Né, que você tem aquela criança ali protegida pelos animais e o homem buscando o filho de volta, mas ainda há, não é como o Paleolítico, mas ainda é um homem nômade num processo que vai conduzi-lo ao que a gente vai chamar depois de neo, que é o novo, né? Então aqui ainda há a era, grupos nômades, é a era glacial, início dos aldeamentos, repare que aldear também uma palavra que significa por limites, junção de pessoas dentro de um espaço, e começam a surgir aí papéis para homens e para mulheres. O homem guerreia, a mulher vai começar a um outro, até porque isso é até interessante para entender hoje, né? A necessidade de uma percepção de que homens e mulheres não são iguais. A gente está falando de uma questão fisiológica, anatômica, hormonal, não é? A gente vê umas questões sendo discutidas aí que dá uma preguiça. Dá uma preguiça discutir o óbvio. Às vezes, gente, não é... Se vocês me ouvirem dizendo, ai, que preguiça...
não é nada ligado à soberba, é preguiça mesmo. Eu estou me colocando no lugar de que não tem como você discutir o óbvio, tá? E isso não impõe papel de superioridade nem inferioridade. Outro dia eu ouvi um comentário de um aluno dizendo assim: homem, a mulher não quer ser igual ao homem, põe para carregar um botijão. Me dá preguiça discutir isso, porque isso não é discussão. Eu acho tão engraçado que às vezes o cara que está dizendo isso, ele nunca pegou um botijão na vida. Pois é, não é? E se pegou também? Não, eu falo assim porque, assim... Eu entendi, Ronald. Mas não é É preguiça. igual aquela moça, eu acho você... engraçada, se o nome dela é humorista, que ela diz assim, o cara disse que a mulher não pega nenhum peso, falou fulano do TI. Falou fulano da... Olha, sem ofender A ninguém. tecnologia. Então, assim, o que é que ele está reclamando do outro para trabalho pesado? E outra, é um argumento tão enfundado, tão frágil. Sabe, na época que a gente fazia a UFBA, né? Aquele vestibular único que falava em nariz de cera. Não se usa nariz de cera, que era você copiar o texto do outro, e a gente tinha que explicar o que é nariz de cera, né? A cera derrete, é um argumento que qualquer quinturinha derrete, ele perde a essência, porque ele não tem essência, não tem o que perder. Então, a pessoa discutir essa questão, dizendo que a mulher tem que carregar botijão, oh meu Deus, e se ele soubesse quantas mulheres carregam botijão, e quantos homens não carregam? Olha, essa é a frase do ai, que preguiça, né, Ronald? Aí vem o já comecei a neolítico. ficar aqui. Uma preguiça, você fez assim, ó. Então, neo é novo, gente. Repare que as imagens aí, ó, já são bem diferentes, tá? Você já tem um utensílio, tanto que é chamado de pedra polida. E para você polir, precisa de instrumento. Polir é lapidar. Vamos polir aqui essa porta, vamos polir essa escultura, não é? Então, você já tem aí uma pecuária, é o que nós chamamos de processo de sedentarismo, que não tem nada a ver com sedentário hoje, que é o cara que não se move, não pratica, e que foi uma referência de lá de trás mesmo. Aí o homem sedentário é aquele que planta para se plantar, né? Ele começa com uma agricultura, e a agricultura é uma coisa linda do ponto de vista terapêutico. Tem até a história de plante uma flor, né? Plante uma planta, tem uma planta em casa. Porque isso exige um cuidado e uma paciência muito grande. Você não põe uma semente, por mais que na escola façam aquela experiência do feijão, pega o algodão úmido, bota o feijão e aí ele brota, né? Brotar não significa dar feijão. Hoje tem gente até que planta para brotar para comer o broto, que o broto tem muitas substâncias úteis ao corpo, né? Então, assim, o homem planta e para esperar todo o desenvolvimento da planta, ele também se planta. Se plantar e se sedentariza. Ele vai domesticar animais, ele vai para a agricultura. E aí, os relatos, relato não de fala, o homem ainda está com uma linguagem gutural, talvez aí um pouquinho mais também lapidada, se é que a gente pode falar de lapidação nesse sentido, mas as experiências que a gente vive. Gonzaguinha tem uma fala na canção Caminhos do Coração, que eu acho muito legal. Ele diz assim: toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de tantas outras pessoas. Eu acho isso lindo, né? E aí ele continua: é tão bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá, né? Então, imagine o homem do Neolítico, que é resultado do homem do Mesolítico, e o resultado do homem do Paleolítico. São experiências que ele vai acumulando. São aprendizados, isso é conhecimento. Conhecimento é o que você utiliza. O que você não utiliza, mas sua cabeça está ali cheia de teoria, mas você não faz nada com ela, isso é informação. E eu diria inútil. Então esse homem vai aprendendo, até que ele se sedentariza. As pinturas vão mudar, porque olha aqui o que, que a gente já tem, olha o seu lado direito. Você já tem pinturas diferenciadas. Aí são as pinturas rupestres encontradas faltou um Mzinho aí, mas a gente quando
digita come de vez em quando, Tassili, região do Saara. Então, a África tem muito, que né? foi colado como é que chama, de um modo, e aí veio com, não deu para mudar. Tudo bem, gente, mas quem não é bom demais. Não, isso é porque foi colado, não foi digitado, mas eu nem Tá. sei. Então, assim, a África é muito cheia, né? O continente africano tem muito disso. Porque foi lá, basta estudar um pouquinho para perceber essa nossa origem ancestral mais distante, né? E como isso tudo foi acontecendo até que nos tornássemos quem somos, ou para que estivéssemos no caminho para nos tornarmos sempre algo, porque eu nem sei se a gente já é. É o tal do vir a ser, né? E o mais interessante dessas pinturas é que você já percebe, se a gente pode chamar assim, algumas técnicas do próprio desenho. Elas retratam bem as figuras, elas retratam bem os animais. Então, há um cuidado aí, né? E você olha e diz, então, ali é um boi, não é? Sim, tem um talento, né? Tem um talento nato aí, né? Essas pinturas sempre me levam a dizer, quando eu estou dando a história da arte lá no terceiro ano, que o talento é algo inato. Todo ser humano tem seu dom. A questão é que não dá para descobrir aquilo para o qual você nunca olha, né? Então, como a sociedade ocidental está muito focada, Ronald, em criar as mesmas coisas que dê sucesso, às vezes as pessoas não se preocupam em dizer qual é o meu dom. Qual é o meu dom? Porque tem gente que toca bem, mas nunca parou para tocar, nem nunca parou para olhar isso. Tem gente que desenha bem, mas que a sociedade diz tanto que você não vai a lugar nenhum, que você larga o desenho. Que não necessariamente desenhar precisa ter a sua fonte de sustento, mas pode ser uma fonte de transcendência, uma fonte de bem-estar, uma fonte de equilíbrio, né? Então, para mim, esses homens, que hoje a gente chama de pré-históricos ainda, infelizmente, são homens que nos provam que o talento não é uma coisa de exceção, mas que a sociedade consumista tornou. E a gente aplaude mais um cara que faz um desenho de um vestido que vai ser vendido por, sei lá, 1 milhão. Outro dia eu vi, fulana de tal foi, não lembro quem foi, tá? Num evento tal, com um look, com uma roupa de 820 mil. Ok. Aí, dentro do mundo, a gente falou disso na outra aula, da estética, do padrão do belo, e isso faz com que ela seja levada, né? Um modelo único, porque se tiver alguém na festa com igual ao dela, os 820 mil vão por terra. A notícia não vai ser que o look foi 820 mil. A notícia vai ser que foi uma vergonha. Aí eu que compro ali na Rena, tô lascada, porque tem. Diga aí, Ronald. Não, eu estava aqui viajando, um diabinho e colocar lá no meio da festa, a pessoa com vestido igualzinho, na mesma cor, só para Mesmo o pau modelo. quebrar. Mesmo. Então, aí, aquilo que o Ronald falou, eu acho essa aqui da direita fantástica, viu, Ronald? De um talento, de uma percepção. Lembrando aqui o dorso de um touro, né? Aqui um cavalo lembra, né? E isso aqui tem milhares. Os humanos são bem najados. Aqui, né? E depois, já nas vanguardas, né? No início do século XX, o Pablo Picasso vai usar muitas dessas para ressignificar, né? Dando uma outra concepção. Mas vamos dar uma paradinha aqui para a gente falar sobre isso, né? Então, o homem para. E onde é que esse homem vai parar? Eu estou falando, não é um homem, 2 homens. Esses nômades que caminhavam, que começam no Meso a se aldear, e do Neolítico em diante eles vão parar, eles vão buscar lugares onde a vida seja mais, digamos assim, facilitada pela experiência.
eles concluem que não dá para viver sem duas coisas: o alimento, que ele, na natureza, busca, mas tem uma coisa essencial à vida também, e tem uma formulazinha que vocês estudam nas ciências, que se chama H2, que são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, essa galera vai parar exatamente às margens dos grandes rios. E aí tem um rio que tem uma extensão vastíssima, que se chama... Que rio é esse, professor? Rio Nilo. Rio Nilo. Sendo que você tem outros lá, Tigres, Eufrates, Tigres, né? Eufrates, que aparecem bastante até na Bíblia. Exato, porque interessantemente, e não sei se isso é conveniente ou é um absurdo, a gente faz uma relação muito das grandes civilizações com desenvolvimento e aspectos que são transmitidos, e a gente acaba esquecendo de falar que essas grandes civilizações bebem nas pequenas, ou pequenas, né? Ou menores nesse sentido. Por exemplo, uma das civilizações mais significativas... porque a palavra não dá conta, né? Só que a gente chega no nível que a gente sabe que não dá conta e que tem que dizer assim, peraí, essa palavra está mal usada. Menor, civilização menor, menos importante, porque não cabe. Não, e aí quando você fala menos importante economicamente... Exato, né? Porque o que seria do Egito, por exemplo, ou da Grécia, se você não tivesse Mesopotâmia, fenícios, persas, né? E a gente diz assim, mas que estuda isso aí, os persas são reduzidos a quê? Tapetes, o dárico, o rei Dário, né? A Mesopotâmia, os caras olharam para o céu. Pô, se você tem signo do zodíaco hoje, agradeça essa galera da Mesopotâmia, viu? Se os romanos também têm lá seus deuses, né, que são exatamente os nomes, olha os deuses romanos, os nomes de planetas. Marte, Vênus, Saturno, e os mesopotâmios ficaram lá. Mas, enfim, em matéria de história da arte, a sociedade egípcia foi assim, eu estava lendo sobre a história da medicina, que as pessoas ficam falando de Hipócrates, e um grande pai da medicina é egípcio. Mas isso já é outra história. Enfim. Na verdade, essa é uma parte muito complexa, que é assim, não é a Grécia, eu digo sempre aos meninos isso, não é a Grécia como aquela que cria coisas do absoluto zero, mas é a Grécia que tem a oportunidade de discutir coisas que no outro lugar não podia. Por mais que o Egito tenha avançado em um monte de coisa, não havia um espaço para se criticar, não havia um espaço para se falar de determinadas coisas, como vai existir na Grécia. Sim. Então, assim, esse é o ponto, mas aí é que está o grande erro. Você querer dizer que tudo que surge na Grécia é um milagre grego, parará. Entre os milagres gregos tem lá a ideia de que é um lugar que vive essencialmente do comércio marítimo. Sim. Ou seja, essa coisa de culturas que estão sempre ali. Sim. E a partir dessa possibilidade de discutir sem a interferência da religião, é que faz a Grécia o que é. É a mesma coisa da Idade Média. Muita coisa da Idade Média não pode ser discutida porque tem questões religiosas ali muito sérias. Mas o Egito, nossa, é assim, quanto mais se acha coisa, mais tem coisa para achar. É impressionante, gente. O Egito é de uma riqueza, de uma significação. Mas é verdade, assim, isso que o Ronald traz é muito profundo, porque
há um apagamento da cultura egípcia, Sim. mas, ao mesmo tempo, a cultura egípcia é uma cultura muito agregada à questão religiosa, né? Então, não havia espaço para se falar sobre essa visão antropocêntrica, embora existisse lá ações antropocêntricas, né? Então, não se explicava porque tudo estava ligado aos deuses, e quando é Deus não se explica. Deus E não é. era só o Deus em si no sentido como na Grécia tem. É o Deus que tem um filho, que é o faraó. Sim. Então Que você vai faz voltar a encontrar o Deus. que você coloca no humano uma questão divina. Enquanto na Sim. Grécia o humano discute o humano. E o divino tem traço humano. E o divino, como vai dizer lá, né, na filosofia contemporânea, é humano, demasiado humano. É. Então, gente, a arte do Egito é uma arte ligada ao sagrado, né, que a gente chama de estilo hierático, pela rigidez. Essa rigidez são formas que não mudam, tá? Inclusive, algumas técnicas, a lei da frontalidade, por exemplo, é seguida. A pintura, você vai perceber que as pinturas egípcias, independente de serem nos muros ou dentro dos palácios, você vai ter uma série de características. As formas cúbicas, os egípcios são matemáticos muito hábeis. Eu diria que a matemática está dentro da habilidade, da competência, da habilidade de todos os egípcios. E a questão da frontalidade que a gente vai ver. Observe que o que Ronald trouxe aí vai, obviamente, interferir na questão da arte, porque quando a gente diz assim, a sociedade egípcia é uma sociedade que tem um governante atrelado à religiosidade. O faraó é filho de um deus e vai voltar ao convívio. E as pirâmides são uma forma de conexão para esse retorno. Então, inclusive, esse formato da pirâmide, né? Os arquitetos dessas pirâmides eram considerados semideuses, inclusive, tinham status, né? Status de deuses, status de privilégio absurdo, porque eles estavam produzindo a última morada do faraó, e essa visão aí, essa questão pontiaguda, tinha toda um cálculo matemático para que a estrela polar incidisse de forma tal que, em última instância, incidisse sobre o sarcófago. Era um negócio fantástico, fabuloso, e tinha extensões subterrâneas enormes, né? Você vê que essa precisão, né, da matemática, né, que as construções medievais, quando chega ali na questão gótica, né, você consegue nas ogivas fazer isso, né, desse apoio, porque matematicamente há um encontro, né, e a pressão, então você não tem colunas para sustentar lá aquele teto. Tá ali então é muito interessante. Tem uma série, um livro, mas virou uma série, chama Os Pilares da Terra, e discute ali a questão medieval, e ali o papel do construtor medieval, as lutas de poder entre mosteiros e bispos, e é interessante que tem uma hora que eles retratam justamente isso, a questão matemática de se chegar a isso, e que várias construções ruíram nessa tentativa, né? E que no Egito já lá, sabe, já tinha sido calculado, feito, mostrado. E é muito interessante, porque quando você estuda um Tales estava lá medindo a pirâmide do Egito a partir da sombra. O que Tales estava fazendo no Egito? Mas Tales não é grego, meu amigo. Ah, meu Deus. Pois é. E a gente fica muito nessa necessidade de trazer para vocês algo que amplie mais a curiosidade de vocês e que permita também a quebra de estigmas, né, de estereótipos. Então, assim, não deixar de valorizar o que merece valor, mas passar a valorizar o que você acha que não merece valor. Porque tudo merece valor. Estou falando desses aspectos, tá certo? Porque esse tudo é nesse sentido. Não vai dizer, então aquele crime e tal, aí vou voltar a ter preguiça, tá? Então, essas pirâmides são um paradigma e são uma grande fonte de estudo
as construções são cercadas de muitas histórias, de hipóteses, os engenheiros, os historiadores, né? Então, as pirâmides foram criadas como sarcófago, né? A terceira dinastia tem um arquiteto que vai ser uma referência para essa construção, e a pirâmide é a sobreposição de mastabas. Então, cada espaço desse aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu pegar o laser aqui, ó. Aqui é uma mastaba, vamos pegar pequenininha, aqui é uma mastaba. Eles vão sobrepondo mastabas. A mastaba é um sarcófago, é um funeral, é uma lápide, digamos assim, na linguagem de hoje, para determinadas pessoas que são nobres. O hipogeu é para quem não tem nada, é aquela lápide que fica na altura do solo mesmo, no nível do solo. A mastaba sobe um pouquinho, e só o faraó tem a sobreposição de mastabas que forma a pirâmide. Essa sobreposição forma a pirâmide, e tem um espaço subterrâneo enorme, onde fica o próprio sarcófago, com o corpo do faraó mumificado. Aí tem uma técnica absurda de conhecimento do corpo humano, e onde também eram colocados os seus tesouros para ele entregar a Osíris, né? Alguns vão falar de Tote também, né? Mas, assim, o fato que você tem uma grande construção, e que alguns faraós levam, assim, projetando suas pirâmides anos e anos. Então, tem faraó que não tem pirâmide porque não deu tempo de fazer. Como Tutancâmon. Tutancâmon é um faraó menino, ele morre muito jovem, e foram encontradas mais de 200 bengalas quando encontraram o sarcófago dele no norte do Nilo, todas em ouro, porque ele tinha um problema, e foi feita toda uma necropsia, né? Descobriram um defeito na perna, uma doença degenerativa, enfim. E aí tem aquela história de que quando os estudiosos, pesquisadores entraram na tumba de Tutancâmon, tinham lá uma mensagem: quem ousar perturbar o sono eterno de Tutancâmon será punido. E vários pesquisadores morrem e tal, mas aí a ciência explicou que era por causa do acúmulo de gases. Não, 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 não. O fato é, professor e amigo Ronaldo, que eu não duvido de nada nesta vida, e eu não quero interromper o sono de Tutancâmon. E a música Egito fala dessa história, uma história bem, né, ligada à mitologia. A mitologia egípcia é fantástica, fantástica. Nossa. E eu acho muito interessante essa coisa dos escritos, né, de maldições, e que, de fato, muita gente que resolveu ignorar terminou se arrependendo. E aí tem uma outra questão que é tecnológica, né? Se você sai da esfera da explicação espiritual, você vai para a explicação científica. Ou seja, eram colocadas coisas lá que, no momento em que você abria aquilo em contato com o ar, geravam uma questão tóxica de quem estava ali, né? A gente vê isso no Nome da Rosa, o livro, que é ficção, mas tem uma questão da realidade de colocar veneno ali quando alguém ia passar a mão na boca para, né, passar as páginas, terminava se envenenando. E aí vem toda a ideia de maldição e tal, mas aí tem também um lado da tecnologia que estava imperando ali para armadilhas, né, armadilhas poderosas, né? Aí a pessoa estava andando lá, a coisa ruía, porque era feito assim para cair se alguém ousasse passar. Então, assim, é um outro lado. Quando eu digo os meninos, na Idade Média não tinha tecnologia para nada, mas quando você vai estudar os instrumentos de tortura, você fica abismado com tanta tecnologia. É verdade. Tem até um filme bem legal chamado Deuses do Egito. Você vai conhecer Osíris, sim, que é morto pelo irmão, né, Sete, e aí o filho de Osíris, que é Horus, vai vingar a morte do pai, tá? Reclamando o trono.
E aí a música, inclusive, Faraó fala isso, né? Osíris proclamou seu matrimônio com isso. E o Malsete o assassinou. Aí Horus levando avante a vingança do pai, né? E aí mistura um nada a ver, que é lá na frente, que ele diz Tutankhamun, Egizé, Acaenaton. Acaenaton é o pai de Tutankhamun, e Acaenaton é o único faraó na história de todas as dinastias que é um faraó monoteísta. Ele só acredita no deus Sol, Atom. E ele manda destruir vários templos de outros deuses e se diz que a queda do Egito se deveu muito a isso. Aí, quando Acaenaton morre, Tutankhamon assume e volta ao politeísmo egípcio. Aqui, gente, você tem uma mastaba, tá bom? Lembra que eu disse que a pirâmide é a sobreposição de mastabas? Então, essas mastabas são edificações funerárias. Mastaba é funerária, é câmara funerária para nobre, para gente que tem poder. Quem tem pirâmide, só existem pirâmides em 2 lugares do mundo, no Egito e no Sudão. Por que o Sudão tem pirâmide? Porque o Sudão foi conquistado um tempo pelo Egito, tá? Então, quer ver pirâmide, ou você vai para o Sudão, ou você vai para o Egito. Eu convido você a ir para o Egito, porque no Egito não há só pirâmide para ver. É uma cultura, e não vá para o Egito achando que você vai encontrar as pessoas vestidas como estão nessa área, certo? Olha só, aqui você tem a esfinge, essas esfinges são esculturas, inclusive, que são colocadas no rosto, não é? Também são máscaras, agora a esfinge também, você vai para dentro, né? De ouro, e que preservavam muito as características, né? Uma coisa assim, que eu acho os egípcios sensacionais, viu, gente? Me perdoem. Não, é por isso que se cria toda uma discussão de que não era possível se ter tanta tecnologia, tanta coisa humana. E aí criam toda aquela coisa de contato com extraterrestres, etc. Mas Sim. Aí também é você subestimar, e eu acho interessante, a ideia de que um povo já podia ter certos conhecimentos, e aí, no continente africano, que o resto da humanidade nem chegava perto. Exato. Eu acho que tem isso, sabe, de que a gente toma como base. Schopenhauer fala isso, né? Que a tendência do ser humano é tornar o limite da sua visão o limite do mundo. Uhum. Então, assim, há muito mais mundo além do limite da minha visão, né? E a gente toma muito a nossa cultura. Hoje está desenvolvido, ontem era não desenvolvido. Como assim? O que você pensa de ontem para falar do ontem hoje? Né? Então, essa, por exemplo, linguagem hieroglífica, né? Que são símbolos de uma riqueza que parece arte. Em algumas telas você tem ao fundo, em outro plano, na mesma tela, e por isso mais clarinho, embora a arte egípcia não tivesse tridimensionalidade, a arte egípcia é bidimensional na pintura, mas você tinha um conjunto de gravuras que eram mensagens. Então, é isso que a gente chama de hieroglifo, ou a linguagem hieroglífica, são caracteres da escrita egípcia. Até hoje há uma dificuldade muito grande em se ler a mensagem em linguagem hieroglífica, porque são muito complexas, né? Eu acho até que as palavras cruzadas, em algumas delas, nasceram disso, que você vai botando letra a partir da imagem, né? Bom, aí a gente vai ficar aqui, faltam uns 2 ou 3 slides, tá certo? Essa é nossa, eu vou deixar até aqui, ó, porque vai ser o nosso limite para o simulado, esse slide aqui, tá? Faltam algumas coisas, mas vocês vão perceber no material, a gente não vai cobrar, porque vai entrar na aula da semana do simulado, que é exatamente a parte de mumificação, que a gente vai trabalhar, a pintura, a questão da lei da frontalidade, pormenorizadamente, a gente não trabalhou ainda, então a gente não vai cobrar. Escultura, características, são 3 slides que faltam, tá? E a gente, na próxima aula, fecha isso, para não fazer isso com agonia, com pressa, tá? Mas vocês podem dar uma olhada no material já, mas sabendo
que não vai aparecer na prova especificidade da lei da frontalidade, por exemplo, porque a gente não trabalhou as características da regra da frontalidade, tá bom? Então, fica aí a terceira aula para vocês se divertirem, porque eu acho que arte e cultura sempre estão nos convidando para uma diversão, para um prazer, tá? Para a sublimação, para a transcendência, para a contemplação. E aí a gente termina esses 3 slides na próxima aula e entra no capítulo 4. É ou não é, professor Ronald? Isso. Está virando já um bordão, né? Isso. Na verdade, aqui eu estava só pegando aqui, a gente trabalhou capítulo 1º, que é conceito de história da arte, né? Para você que está atento aí para o simulado. Capítulo 2º, a arte pré-histórica, e entramos e quase concluímos o capítulo 3º, arte egípcia, né? Vai ser divulgado para vocês, né, onde vai o simulado, mas de antemão a gente já está deixando aqui, que são esses 3 capítulos. E o 3º capítulo, que é a arte egípcia, vai até esfinge ok? Então, essa Beijo, galera. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.